pacto que ela fez. Fiz um pacto por dinheiro e fama. E você não vai acreditar no que ele me pediu, além da minha alma. Há muito mais coisas entre o céu e a terra que a gente possa imaginar. E essa história de hoje me fez refletir sobre muitas coisas que estão acontecendo hoje dentro das igrejas. Vai, mulher, prepara o café, que a história vai começar. Mas se você não estiver preparada, não vem não. Oi, Gabi, meu nome é fulana de tal. E hoje eu venho contar uma história como um sinal de alerta. Porque a sensação que eu tenho é que esse povo religioso, eles estão dormindo. E como vocês mesmos pregam, Jesus está voltando. Gabi, hoje eu estou com 27 anos. E desde a minha infância, eu senti que havia algo diferente comigo. Eu nunca fui uma criança como as outras, sabe? Eu odiava boneca. Sempre que a minha mãe trazia uma boneca pra perto de mim, eu esbufeteava ela, arrancava a cabeça, pisava em cima. Eu odiava aquilo, odiava. A minha mãe, quando dava banho, arrumava, botava vestido, eu gritava como louca. Eu não queria aquele vestido em cima de mim. Eu só gostava de estar no meio dos meninos, sabe? Jogando bola e brincando de coisas masculinas, assim. Desde criancinha mesmo, desde que eu me entendo por gente. E aí meu pai, carinhosamente, me apelidou de Maria Homem, já na minha infância, né? Mas minha mãe sempre gostou de frequentar a igreja, meu pai era um beberrão. Frequentava e me levava, me obrigava. Eu nunca gostei daquele ambiente, não vou mentir. Eu sempre ia emburrada. Mas no auge da minha adolescência, que eu fui ficando maiorzinha, eu comecei a ver aquelas meninas lindas, meninas da igreja. Pensa umas meninas lindas, os cabelos longos, bonitos. Geralmente são tudo bonitinhas, rapaz, as meninas. Mas eu não me encaixava naquilo, não. Eu era uma delas, de vestidinho, cabelo longo, mas eu odiava aquilo. Durante a minha adolescência eu briguei com isso, sabe? Eu queria entender por que eu tinha tanto ódio daquela situação, daquele ambiente, daquelas roupas, daquele cabelo. Até que a minha mãe faleceu repentinamente. Eu tinha 14 anos. Quando minha mãe faleceu, foram momentos muito difíceis. O meu pai, como eu disse, sempre beberrão e sempre na rua. Ele praticamente abandonou a gente em casa, sabe? Mal vinha lá. E eu fiquei, durante um período da minha vida, passando muita fome, muita necessidade, porque a morte da minha mãe foi algo muito inesperado, sem chão. Então, certa vez, eu lendo um livro, sempre gostei muito de ler, sempre fui muito estudiosa. E eu lendo um livro, me interessei sobre pactos, porque eu não via saída na minha vida. Eu achava que não via saída, eu trabalhava desde muito cedo já. Comecei trabalhando na roça, depois nas casas dos outros, enfim, mas o dinheiro mal dava para comer. Eu comecei a falar, expressar isso verbalmente. Eu tenho coragem de fazer um pacto. Eu tenho coragem de fazer um pacto. Dou minha alma pra me ficar rico. Meu Deus, que história pesada. Mas vamos lá. Certo dia, de tanto eu expressar aquelas palavras, eu estava trabalhando nesse período com serviços masculinos. Eu tentei trabalhar em casa de família, mas não era de mim, não. E naquele dia foi um dia meio estranho. Eram 3 horas da manhã, quando a gente saiu para começar a montar as barracas. Enquanto eu levava aquele peso, eu percebi um homem me observar. Um homem estranho, um chapéu preto na cabeça, com um ar de deboche no olhar. Coloquei aquela banca lá, aquele homem se aproximou e falou: "É você que quer fazer um pacto?" Na hora eu arrepiei inteira e tive um susto e olhei e digo: "Opa, meu amigo." Ele disse: "É você que quer fazer um pacto?" Eu parei, respirei um pouco, falei: "Rapaz, eu tenho coragem." "Mas como você sabe disso?" Porque eu nunca havia comentado isso com ninguém. Era meus pensamentos mais altos e às vezes eu expressava com palavras. Eu tenho coragem quando eu tava muito puta, sabe, do dia a dia, do sofrimento, da fome. Então, eu não tenho coragem. Ele falou: "Tem mesmo? Tô aqui pra isso." Me deu um papel com um endereço e alguns itens que eu precisaria levar pra lá ser me passado o que de fato eu teria que fazer pra conseguir aquilo que eu mais queria. Dentre os itens que eu tinha que levar, apenas charuto e cachaça. No outro dia viajei quilômetros para comprar esse charuto, porque na minha cidade não tinha, sabe? Comprei a melhor cachaça e fui ao encontro desse homem. Gabi era um lugarzinho no meio do nada, foi bem difícil achar, bem difícil. Nossa, que macabro, né? Uma casa, aparentemente de longe, caindo aos pedaços, mas quando você entrava era repleta de luxo. Tudo de ouro, tudo reluzia. Mas, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro, né? Para minha surpresa, quem me recebeu não foi aquele homem. Aquele homem só foi a pessoa que foi me captar. Fui recebida por outras pessoas, até chegar em uma salinha onde fui atendido. Fazer para ficar rica. Falei: qualquer coisa. Qualquer coisa? Certeza? Qualquer coisa. Dou até minha alma. Essa pessoa sorriu e falou: "Sua alma eu já tenho. Mas eu tenho uma missão para você. E se você cumprir, você vai ser coberto de ouro pro resto da sua vida."
Passei 3 dias nesse lugar, uma espécie de purificação. E eu ainda usava o cabelo grande, como a minha mãe havia mantido. E eu nunca havia me envolvido com mulheres, Gabi. Apesar, como eu lhe disse, eu me identificar mais como homem, eu nunca tinha me envolvido emocionalmente, nem sexualmente. Nunca tinha tido contato físico com ninguém, nem homem, nem mulher, nessa altura da minha vida. Mas ali, eu tive que expressar a minha verdadeira identidade. E aqui eu deixo meu primeiro alerta para as igrejas. Enquanto vocês ficam brigando por causa de veste, fofocando, matando alma, porque eu vi tudo isso de perto. Até vivi em alguns momentos. O inimigo de vocês, ele é organizado e eficaz. A missão que me foi dada, Gabi, ela foi escrita milímetro por milímetro, passo por passo, e não tinha como dar errado. Organização é a alma do negócio. A minha missão era me infiltrar dentro da igreja e seduzir 5 mulheres de 5 cidades diferentes, de 5 igrejas diferentes. Para mim, no primeiro momento, era algo impossível, porque eu nunca havia me relacionado com mulheres, apesar de me sentir atraído. Em gênero, eu sempre me senti homem e não mulher, mas eu nunca tinha me interessado de... Mas da forma que foi me passada, Gabi, não tinha como dar errado. Eu tive uma aula durante esses 3 dias de preparação para saber o que fazer, como fazer e quando agir. A missão é, você vai olhar a mulher mais crente que tiver dentro daquela igreja. A mais pura, a com semblante mais lindo. E você vai seduzir ela. Após isso, você vai embora para outra cidade e vai começar tudo de novo. Meu Deus. Nossa, Como eu disse, na minha infância eu frequentava a igreja com a minha mãe, mas eu não aprendi nada de lá, porque eu não gostava daquele ambiente. Mas durante aqueles dias, além daquele lugar, eu aprendi a ser crente, viu? Eu tive aula de palavra, mas de trechos específicos. Eu tive aula de como chegar em alguém, de como ganhar a confiança do povo. Gabi, passei esses dias nesse local e saí de lá já com a missão de ir para uma determinada cidade. Cidade pequena, de interior. E lá eu iria escolher uma mulher dentro desses padrões que eles me passaram, que eles queriam. Tinha que ser a mais crente, a mais pura, a que mais escandalizaria com uma situação dessa. O meu sonho era ter um comércio. Já saí direto para essa cidade com uma pessoa me acompanhando. E naquele lugar já tinha tudo pronto. Já tinha uma venda montada, esperando. Eu recebi aquelas chaves e me disseram, é seu. Parece mentira, mas não é. Cheguei naquela cidade como uma mulher de Deus. Cabelo grande, recatada do lar e bem de vida. Nova, jovem e solteira. Olhei e visitei algumas igrejas e decidi ficar na Assembleia. É onde o povo é mais rígido. Saia no pé, camisa de gola, manga longa, Bíblia debaixo do braço e muito pura. Ofertas sempre altíssimas na igreja, logo chamei a atenção. Logo a liderança quis se aproximar, fazer amizade, cuidar da alma. E já fitei os olhos em algumas meninas, mas no meu coração eu dizia, como eu vou fazer isso? Porque de verdade nenhuma delas me atraía. Mas eu tinha uma missão específica naquele lugar. Dentre as jovens, eram todas muito dispersas e negócio de namorinho, conversas bestas, nada me interessou. Nesse lugar que eu estava, olhei para a esposa do pastor, mulher linda. Eu falei a ela. Me aproximei, ficamos amigas, a convidei algumas vezes para minha casa para tomarmos um café e descobri logo que ela não era tão feliz assim no casamento, sabe? Era um casamento de aparências. Ela sorria no altar e chorava em casa. Ele era um troglodita, grosseiro com a esposa. Na frente das pessoas ele era um santo. Mas dentro de casa ele era não tão bom assim. Logo ouvi os pontos fracos, que foi o que foi me passado. Carência, mulher carente. Mulher gosta de atenção e carinho. Comecei a cuidar, a estar por perto, a ajudar sempre, a ser a confidente, a companheira. E 2 meses depois, ela estava na minha cama. Confesso que por essa mulher, que foi a primeira mulher da minha vida também, eu me apaixonei, Gabi. A mulher era linda. Tivemos um casinho e nos apaixonamos de verdade. Ficamos juntos por mais ou menos 1 mês, mas eu tinha uma missão ali. Quando aquela missão foi cumprida, logo vieram os escândalos, que é claro, a equipe que havia por trás de mim sempre me exigia provas e vídeos e prints de conversas, e eles sempre davam um jeito de enviar para toda a igreja. Primeiro escândalo formado, e fui gratificada, né? Fui gratificada e subi de patamar. Já fui para uma cidade maior, deixei para trás aquela mulher. Não sei como ela está hoje, não sei o que aconteceu com ela.
precisava partir. Sofri um pouco de me afastar dela. Eu sofri porque eu odeio esse cabelo grande, eu odeio essas saias, essas roupas. Mas eu agora, nesse momento, estou na minha segunda missão. Estou, nesse momento, seduzindo uma levita. Não tão bonita assim, mas de Deus. Confesso que essa aqui está sendo um pouco mais difícil. Já faz algum tempo que eu tento, mas ela realmente está na presença. Eu não consegui ainda achar o ponto fraco para entrar. Se eu conseguir bater essa missão aqui, eu vou atingir um patamar altíssimo financeiro, que eu tanto sonho. Mas ainda faltam 3. A cada missão vai ficando mais difícil, porque eu vou para lugares diferentes e tem pessoas específicas. Mas deixa eu me concentrar nessa aqui. O que eu quero dizer para vocês: quando vocês estão perdendo tempo com besteiras e pormenores, o inferno é articulado, perspicaz, sabe? Aquele ditado que diz que é como um urubu que fica ali, ó, vigiando a presa até ela morrer. Parem de perder tempo, minha gente. Talvez eu seja punida por estar relatando isso aqui, mesmo não sendo identificada. Acredito que há outras mulheres e homens infiltrados dentro de igrejas com esse intuito do meu. Porque, pelo que eu pude ver, nós temos reuniões, tá? E tem muita gente no nosso meio, pessoas como eu. Ela me mandou uma foto, gente, e apagou em seguida. Ela é linda. Você olha pra ela, você... Quem se ilude com aparência, você vai ver Deus nessa mulher. Mas de Deus ela não tem nada. Então vigia. Eu confesso que essa história de hoje me deixou um pouco mal, um pouco enojada e bem preocupada. Porque são tempos difíceis, sabe? A gente tá vivendo a própria Sodoma e Gomorra nesse momento. Gente, eu estou sem comentários. Só para dizer o seguinte, que às vezes a pessoa ela aparenta ser uma coisa, mas é algo totalmente diferente do que ela é. Vigiai, orai e cuidado. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Curte, comente sua opinião, compartilha para chegar em mais pessoas e nossa página crescer ainda mais. Fazer pra ficar rica. Falei qualquer coisa, certeza, qualquer coisa. Dou até minha alma. Essa pessoa sorriu e falou: sua alma eu já tenho. Mas eu tenho uma missão pra você. E se você cumprir, você vai ser coberto de ouro pro resto da sua vida. Passei 3 dias nesse lugar, uma espécie de purificação. E eu ainda usava o cabelo grande, como a minha mãe havia mantido. E eu nunca havia me envolvido com mulheres, Gabi. Apesar, como eu lhe disse, eu me identificar mais como homem, eu nunca tinha me envolvido emocionalmente, nem sexualmente. Nunca tinha tido contato físico com ninguém, nem homem, nem mulher, nessa altura da minha vida. Mas ali, eu tive que expressar minha verdadeira identidade. E aqui eu deixo meu primeiro alerta para as igrejas. Enquanto vocês ficam brigando por causa de veste, fofocando, matando alma, porque eu vi tudo isso de perto. Até vivi em alguns momentos. O inimigo de vocês, ele é organizado e eficaz. A missão que me foi dada, Gabi, ela foi escrita milímetro por